Olá, Nutris! Vamos conversar sobre o diagnóstico nutricional na gestante, certo? Eu sou Carol Cavalcante, sou nutricionista, sou mestre em nutrição e saúde, sou nutricionista do Hospital das Clínicas, HUWC, sou preceptora e ajudo nutricionistas a alcançarem mais rápido a aprovação em concursos e residências, tá? Então vamos para a nossa aula. Então, eu trouxe aqui para vocês o guia para a organização da vigilância alimentar e nutricional na atenção primária à saúde. É um documento bem recente de 2022, que traz um novo protocolo, certo, para a avaliação nutricional da gestante, que vai divergir um pouco com o SISVAN, certo? Então, a gente vai ver as diferenças, isso aqui é muito importante, que com certeza será cobrado em provas, tá? E ainda tem provas, né, que cobra a antiga recomendação para ganho de peso, tá bom? Mas o futuro realmente vai ser essa recomendação, tá? Aqui tem o cálculo da data da última menstruação, certo? Isso aqui é importante para poder calcular a idade gestacional dessa paciente, tá bom? Então, se ela conhece, né, a data da última menstruação, fica mais fácil, tá? Que é só somar o intervalo, dividir por 7, e daí vai dar o resultado em semana gestacional, certo? Quando ela recorda o período do mês, aí fica um pouquinho mais diferente, tá? No caso, a lembrança, seja no início do mês, tem que colocar para o dia 5, certo? Para fazer o cálculo. No meio do mês, 15, e no final do mês, para o dia 30, tá bom? E daí faz esse cálculo, tá certo? Quando ela não se recorda com o último dia do período menstrual, certo? Com seu último período menstrual, vai ter que fazer, no caso, a altura do fundo do útero, né? Que vai ser gente capacitada para aquilo. Normalmente são mais o pessoal da enfermagem que vai fazer isso, tá? Ou pelo toque, tá? Então, assim, são outras maneiras de saber mais ou menos ali qual o tempo, né? Qual a idade gestacional daquela paciente, tá? E aqui tem a data provável do parto, certo? Isso aqui não cai muito em prova para nutricionistas, tá? Mas a parte da idade gestacional, pode ser que eles tragam ali alguma coisa para você fazer um cálculo rápido, um cálculo breve, só para te tomar mais o tempo, né? E te deixar um pouquinho mais instável para a prova, certo? Então, eu peço para vocês aprenderem pelo menos esses dois primeiros pontos, certo? Que eu digo que é o mais importante para a prova, para então fazer a avaliação nutricional, certo? Porque provavelmente eles podem dar ali alguma coisa, né? Alguma dica para saber a idade gestacional dessa gestante, certo? E então você conseguir fazer essa avaliação, tá bom? E aí, com certeza, vai ter um caso, sim, né, para resolver nessa prova. Então, o primeiro passo é classificar o estado nutricional pré-gestacional e o monitoramento do ganho de peso gestacional. Então, primeiro você vai fazer o IMC dessa gestante, né, mas com peso pré-gestacional. Depois você vai reduzir, você vai diminuir o peso dela atual com o peso pré-gestacional, certo? E daí você vai colocar na curva, tá? A gente vai já ver isso. Então, você vai classificar o estado nutricional, menor do que 18,5 baixo peso, 18,5 e menor do que 25 eutrófico, 25 a 30 sobrepeso, maior ou igual a 30 obesidade, tá? Conforme o IMC do adulto, tá? Sem nada a mais, né? Aqui é o IMC do adulto e a classificação para o IMC do adulto, certo? De acordo com a classificação do IMC,
você vai no gráfico correto para acompanhar o ganho de peso dessa gestante, certo? Aqui tem os gráficos de acompanhamento conforme a classificação do IMC, certo? Isso aqui vai estar presente na caderneta da gestante, tá bom? E a referência é de 2021, certo? Aqui está o segundo passo, que nada mais é pegar o peso no momento da aferição, né, do peso da gestante, naquele momento da consulta, menos o peso pré-gestacional, que é justamente para você ver aquele ganho de peso gestacional, certo? Dessa forma, você vai ver se aquele peso está ou não adequado, tá? Aqui tem a referência até a 13ª semana, ou seja, no primeiro trimestre, aí até a 27ª semana, que é no segundo trimestre, e até a 40ª semana, tá bom? Até 40 semanas, quanto que ela tem que ganhar ao todo. E isso aqui, sim, com certeza, é questão de prova, tá? Então, preciso que vocês memorizem esse ganho total de peso, certo? Ali no até a 40ª semana, né? No terceiro trimestre, tá bom? Ganho total de peso por trimestre, certo? E aqui nós temos, para o baixo peso, o ideal é aquela paciente ganhar entre 9,7 a 12,2. Na eutrofia, 8 a 12. 7 a 9 no sobrepeso, 5 a 12 a 7,2, 5 a 7,2 quilos na obesidade, tá? Então é uma coisa bem lógica. Se a paciente tem baixo peso, certo? Se ela tem um IMC menor do que 18, ela deverá ganhar mais peso. Se a paciente já entra na gestação com obesidade, ela tem que ganhar menos peso, tá? Por riscos, né? À saúde, de pressão alta, de desenvolver diabetes gestacional, entre outros, tá bom? E aqui a gente pode notar que tem uma sequência lógica, tá? Então, a gente começa aqui na obesidade, 5, né? A gente coloca aqui na tabela uma forma lógica para você refazer essa tabela na hora da prova, que vai facilitar muito a sua resolução e vai deixar a resolução mais rápida, certo? Porque você vai ter a certeza ali da resposta, tá? Então, aqui na obesidade, você vai colocar 5, sobrepeso 7, eutrofia 8 e no baixo peso 9, certo? Então, você vê que tem uma sequência, né, lógica, que vai do 5 ao 9, tá? Então, na hora de fazer a tabela, você tem que lembrar disso, certo? E o 12 se repete 2 vezes, né? 12,2, 12,0, 9 e 7,2, certo? Isso aqui é interessante você observar padrões na hora, né, de fazer a tabela, para então facilitar o seu entendimento e realmente decorar, né? Facilitar no decoreba aí da tabela, tá bom? Então, eu peço que vocês façam e refaçam até aprender a fazer essa tabela, principalmente no ganho de peso total dessa gestante, tá? Aqui é a parte mais importante, tá bom? Aqui são as recomendações para ganho semanal, segundo o IMC, tá bom? Então, para o IMC menor do que 18,5, o ganho por semana tem que ser cerca de 242. O IMC de eutrofia, que é redondinho, tá? Tem que ser cerca de 200 gramas por semana. No sobrepeso, uns 75 gramas por semana. E na obesidade, 125 gramas por semana, certo?
E aqui temos a comparação desse protocolo, né, da Vigilância Alimentar e Nutricional de 2022 para o CISVAN de 2011, certo? Então, aqui a gente pode notar que houve diferença no ganho de peso, tá? No ganho de peso total, que para o baixo peso é 9,7 a 12, para eutrofia 8 a 12, para sobrepeso 7 a 9, obesidade 5 a 7,2. Enquanto em 2011 era recomendado, mas isso aqui ainda vem caindo em prova, tá bom? É importante ainda saber também dessa tabela, tá? Mas o futuro, essa nova tabelinha, tá? Principalmente o ganho de peso total, certo? Então, em 2011, baixo peso era de 12,5 a 18, peso adequado 11,5 a 16, sobrepeso 7 a 11,5 e obesidade 7 quilos, tá? Na gestação. E nessa recomendação ainda utilizava-se a curva de Atallah, certo? Então, aqui é a curva, né, de Atallah, certo? O gráfico de Atallah. Já nesse novo modo, né, nesse novo protocolo, para cada IMC pré-gestacional tem uma curva, certo? Então, a gente pode notar que para o baixo peso tem uma curva, para a eutrofia tem essa curva com o azulzinho mais claro, para sobrepeso tem essa outra curva que utiliza a cor rosa, e para a obesidade utiliza-se essa cor mais alaranjada, tá? E essa faixa mais escura quer dizer, né, adequação, certo? Então, você vai pegar ali a semana gestacional e o ganho de peso dessa gestante e vai conferir na curva se está adequado ou não, certo? Então, é isso que eu quero passar para vocês, tá? Tem que saber dessa nova recomendação para ganho de peso em gestante, que é o que vai cair nas próximas provas de concursos, certo? E residência, tá bom? E aí, se você gostou dessa aula, já peço o like, deixa aqui o seu like, o seu comentário se tiver alguma dúvida. Se inscreve no canal, que toda semana a gente vai estar aqui postando novas aulas, né? Trazendo comentários de novos editais, tá? Então, um beijo, até a próxima aula e tchau!